Oi, pessoal. No último vídeo, nós conversamos mais para o fim do vídeo sobre algumas funções hepáticas, né? Conversamos também sobre a circulação porta-hepática, mas vamos voltar um pouquinho à fita, porque tudo que chega ao fígado vindo do trato gastrointestinal precisa antes passar pela digestão e pela absorção, tá? Então, nós já conversamos bastante sobre o que controla a secreção, a digestão, a absorção e a motilidade. E para que a gente faça um fechamento, vamos falar um pouquinho, vamos focar mais agora na digestão, na absorção, para que a gente possa, então, finalizar chegando ao fígado, tá? Eu sei que vocês tratam bastante do metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios na bioquímica. Talvez o que eu fale aqui não seja novidade para vocês, mas eu vou falar de forma breve, tá? E acho que vale a pena reforçar esse assunto, esses assuntos nunca é demais que vocês tenham contato com eles, tá? Muito bem. Então, o que esse quadro está mostrando para vocês aí, que essa figura está mostrando para vocês, são informações, certo? Referentes à digestão, especialmente enzimas que digerem, as principais delas, né? Que digerem carboidratos, proteínas e lipídios, certo? Chama a atenção de vocês que sempre que vocês pensarem em ação enzimática, na digestão especificamente, é importante que vocês lembrem que essas enzimas que participam da digestão destas macromoléculas que eu circulei aí, elas têm alguns fatores que interferem na ação, né, na capacidade delas de digerir. Principalmente pH, temperatura, tá? Certo? Então, o pH e a temperatura são muito importantes para determinar se uma enzima é capaz de agir naquele local ou não é capaz de agir naquele local, certo? Além dessas duas características, existem outras, tá? Mas essas são as que se destacam, assim. Muito bem. Então, vejam que nós já comentamos sobre isso, né? Que a digestão mecânica e química, né? São de dois tipos. Basicamente, elas acontecem na cavidade oral, certo? Estas enzimas, então, estão presentes na saliva, no pâncreas, no intestino e no estômago. Basicamente, esses são os locais de origem, tá, das enzimas digestivas, certo? Evidentemente que essas enzimas que são produzidas no pâncreas, elas são liberadas lá no intestino, tá? Elas são produzidas no pâncreas, na porção exócrina do pâncreas, e agem e são secretadas, né, no intestino delgado, e vão agir no intestino delgado, certo? Principalmente no duodeno, onde elas são secretadas, tá? Hoje, a gente vai conversar sobre a digestão de proteínas. Nós vamos relembrar algumas coisas sobre a digestão de proteínas, tá? Posteriormente, no outro vídeo, a gente fala, então, um pouco de digestão de carboidratos e de gorduras. E quando a gente pensa em digestão de proteínas, tá? Basicamente, esses três locais aqui, onde ocorre a digestão proteica, tá? Estômago, intestino principalmente, e repito, o pâncreas não acontece digestão, né? Mas muitas enzimas são produzidas no pâncreas e secretadas
no duodeno. Então, a digestão proteica envolve, digamos assim, o estômago, o intestino e o pâncreas. E existe uma terminologia para classificar essas enzimas, bastante utilizada, tá? E ela aparece aqui, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Existem diferentes formas de classificar as enzimas digestivas, tá? As enzimas digestivas, ou as enzimas que digerem proteínas, a gente usa bastante essa classificação, vocês podem se deparar bastante com essa classificação aqui, ó. Endopeptidases, exopeptidases, e outros dois grupos que são aminopeptidases e carboxipeptidases, tá? Esta é uma forma de se classificar as enzimas que digerem proteínas. Vamos falar um pouquinho mais dessas endopeptidases, exopeptidases, aminopeptidases e carboxipeptidases na próxima figura, tá? Deixa eu passar aqui, próximo. Aqui. Bom, antes da gente falar especificamente daqueles 4 grupos ali, ó, mostro para vocês essa figura, tá? Que traz as principais enzimas que digerem proteínas e o local de ação delas, tá? Não vou repetir, porque vocês estão vendo aí, certo? Vocês estão vendo aí. Aquela classificação que eu citei anteriormente, que a gente vai ver elas, onde elas agem, né? Aparecem aqui, ó. Carboxipeptidases, aminopeptidases, basicamente, elas estão mostradas aqui para vocês. Vamos para a próxima. Bom, uma outra coisa antes da gente chegar nessa figura aqui que eu quero chegar, tá? Uma coisa que é interessante de vocês pensarem é o seguinte: há pouco eu disse que o pâncreas é citado como um órgão que participa da digestão. Muito bem. Já disse para vocês também que a participação do pâncreas é sintetizar enzimas e secretar estas enzimas, principalmente no duodeno. Tá? E a digestão propriamente dita, pela ação dessas enzimas produzidas no pâncreas, se dá no duodeno. Muito bem. E é isso que essa figura está mostrando para vocês. Quando eu digo que o pâncreas produz enzimas que participam da digestão, eu estou falando uma meia-verdade. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o pâncreas produz, e isso está mostrado aqui para vocês, proenzimas. Vocês estão vendo aqui, ó, que em amarelo aparecem aqui proenzimas. O que são proenzimas? São enzimas inativas, ainda inativas. São enzimas inativas que se tornarão ativas ao caírem no intestino delgado, ao serem secretadas no duodeno, certo? Então, vocês, ao estudarem estas proenzimas pancreáticas, né, que ao caírem no duodeno serão clivadas, né, e darão origem, se transformarão a enzimas ativas, vocês podem se deparar, então, um sinônimo de proenzima, não é pré-enzima, é pró mesmo. Pró não é pré que vem antes da enzima. A denominação correta é pró no sentido de estar prestes a se tornar uma enzima. É proenzima, está tendendo a ser uma enzima. Esse é o sentido do termo, proenzima, certo?
Então, vocês podem, ao estudar isso, encontrar a nomenclatura proenzima, o sinônimo é enzima inativa, né? Ou ainda zimógenos, tá? Zimógenos. Eu prefiro usar esse termo proenzimas. Muito bem. Em amarelo aí vocês estão vendo estas proenzimas caindo no intestino delgado e sendo clivadas. E vejam que é uma reação em cadeia. Por exemplo, uma dessas proenzimas secretadas pelo pâncreas é o tripsinogênio. O tripsinogênio, ele vai sofrer a ação de uma enteropeptidase, ó, aquela terminologia. Então, essa enteropeptidase cliva o tripsinogênio e transforma o tripsinogênio em tripsina. Esta tripsina é uma enzima ativa. É uma enzima ativa, tá? E a tripsina, por sua vez, irá clivar outras proenzimas pancreáticas, como, por exemplo, o quimotripsinogênio, a procarboxipeptidase, a procolipase, a profosfolipase. Vejam que aqui eu estou falando e transformando, então, estas proenzimas nessas enzimas aqui, ó, quimotripsina, carboxipeptidase, existem diferentes tipos de carboxipeptidase, colipase e fosfolipase. Vejam que nesta figura eu fiz um parêntese, né? Eu disse para vocês anteriormente que nós iríamos focar nas enzimas que digerem proteínas. A gente vai fazer isso nas próximas figuras. Aqui eu abri um parêntese para mostrar para vocês, lembrar para vocês que o pâncreas participa do processo de digestão, como eu disse antes, não digerindo propriamente dito, mas secretando substâncias, né, proenzimas que serão ativas na digestão, e neste quadro aqui está mostrando enzimas ativas, não apenas enzimas que digerem proteínas, tá? Aqui, que digere proteínas, a quimotripsina e a carboxipeptidase. Essas outras duas aqui vão agir na digestão de lipídios, tá? Então, eu fiz um parêntese para mostrar para vocês, lembrar para vocês a ação do pâncreas nesse processo de digestão, que é o de produzir e secretar na sua porção exócrina proenzimas, que ao caírem no duodeno, serão clivadas, se tornarão enzimas e aí sim farão parte diretamente do processo de digestão, não apenas de proteínas, certo? Muito bem. Fechamos o parêntese, vamos para a próxima figura e agora sim focamos na digestão de proteínas. Tá? Voltamos a falar sobre digestão de proteína especificamente. Bom, aqui vocês estão vendo bem assim, representada, ele chamou aqui de peptídeo já, mas poderia ser uma proteína, ou seja, uma sequência grande de aminoácidos, certo? Vocês sabem que a diferença de um peptídeo e de uma proteína é simplesmente o seu tamanho, né? O seu peso molecular. A proteína é maior, né? A proteína sendo clivada, em algum momento ela vai se tornar um oligopeptídeo, um polipeptídeo, um peptídeo e, finalmente, aminoácidos, né? Mas é simplesmente o número de aminoácidos desta cadeia, tá? Então, o objetivo da digestão desta macromolécula, ou seja, desta proteína representada aí, é digeri-la, clivá-la, quebrá-la até moléculas pequenas, o suficiente para serem absorvidas, né? Esse é o conceito de digestão, vocês já sabem disso. Muito bem. Então,
sobre esta proteína, ou sobre este peptídeo, como ele chamou aqui, como ele exemplificou aqui, né, há a ação de enzimas classificadas como endopeptidases. Né? Esse termo peptidase já dá ideia para vocês que age sobre peptídeos, digere proteínas. E endo dá ideia de dentro. Né? De dentro. Então, o que estas endopeptidases fazem é clivar os peptídeos, as proteínas, enfim, em locais centrais, digamos assim. Tá? E clivando, digerindo esta molécula grande em duas moléculas menores, como mostra o exemplo aqui. Então, ele pegou um peptídeo, ele botou uma endopeptidase clivando, né, agindo sobre esse peptídeo e dando origem a dois peptídeos menores, como ele chamou aqui. Dois peptídeos menores, certo? Bom, a partir do momento que já há dois peptídeos menores, então, paralelamente a isso, estão agindo exopeptidases. O exo dá a ideia de fora, ou seja, vão agir nas extremidades desta cadeia, desta molécula que está sendo digerida. Tá? E exopeptidases, nós temos dois tipos, as aminopeptidases e as carboxipeptidases. E a diferença entre esses dois tipos é que, e aí é bioquímica, vocês lembram disso, né? As aminopeptidases vão agir nas terminações aminas dos aminoácidos, ou dos peptídeos, né? Liberando aminoácido. E as carboxipeptidases, por sua vez, vão agir na terminação carboxi. E aí, liberando aminoácidos também, certo? Desta forma, as endopeptidases e as exopeptidases, agindo de forma conjunta, vão clivando, né, esta macromolécula, esta proteína, até que se tenham aminoácidos ou dipeptídeos, que são moléculas pequenas e capazes de serem absorvidas. Certo? Acho que isso não é novidade, apenas eu chamo a atenção de vocês para esta terminologia. Endopeptidases, exopeptidases, aminopeptidases, carboxipeptidases. Tá? Aí vocês deem uma olhada em quais enzimas são endopeptidases, quais enzimas são exopeptidases, quais são amino, quais são carboxi, tá? Vocês encontram isso na literatura. Mas essa é uma classificação maior e com ela vocês já entendem, né? Como se dá essa classificação, uma das formas de se classificar as enzimas que digerem proteínas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também, que eu imagino que não seja novidade, mas não custa relembrá-los, é o seguinte. Quando eu digo aqui que as enzimas digerem, que as enzimas clivam, que as enzimas quebram estas proteínas, né? Ou que estas enzimas digestivas estão agindo sobre proteínas, que é o foco agora, mas que também agem sobre carboidratos, né? Sobre lipídios, enfim. De que forma as enzimas digestivas clivam estas macromoléculas? E a resposta é adicionando uma molécula de água. Então, tem aquele ditado que, quando eu estudei isso pela primeira vez, há poucos anos atrás, né, a mim me ajudou a gravar. Tem aquele ditado que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente pode adaptar, né? Então, água mole em moléculas duras, tanto bate até que cliva.
Para mim, me ajudou. Ou seja, são essas enzimas, elas fazem, na verdade, a adição de uma molécula de água, né? Para que haja a clivagem destas macromoléculas, certo? E esse processo de adicionar uma molécula de água nestas ligações, sejam elas aminas ou carboxilas, ou seja, em outras macromoléculas, a gente chama de hidrólise. É a lise pela ação da água, né? Hidrólise, a lise, né? A clivagem pela ação da água. E é basicamente isso que enzimas que fazem digestão agem dessa forma, elas adicionam moléculas de água para que se possa clivar. Tá? Na prática, a gente consegue também ter uma ideia vaga do que acontece. Né? Se nós quisermos diluir alguma coisa, nós teríamos que colocar líquido para diluir um soluto, né? E qual é o líquido na face da Terra que não tem água na sua composição, né? Certo? Então, se esse ditado ajudar vocês, ótimo. Se não ajudar, não disser nada para vocês, esqueçam simplesmente, tá? Muito bem, vamos adiante. Aqui, ó, essa figura mostra para vocês, mais uma vez, de forma esquemática, o processo de digestão das proteínas, e ele acrescenta algumas informações aqui. Então, se vocês imaginarem que aqui seja a luz do intestino, especialmente do intestino delgado, né, que é onde acontece a maior parte da digestão, vocês podem imaginar que esta proteína que chegou aqui, e que provavelmente alguma digestão mecânica já sofreu, e também química no estômago, né? Mas aqui, ao chegar no intestino delgado, esse processo de digestão vai se intensificar. E que, pela ação de exopeptidases e endopeptidases, essa proteína já foi digerida em peptídeos, e aqui, pela ação de aminopeptidases e carboxipeptidases, este peptídeo já foi digerido até aminoácidos, até dipeptídeos e tripeptídeos, e até peptídeos menores, certo? Tudo isso pela ação enzimática na luz do órgão. Então, essa é uma outra forma, uma outra terminologia com a qual vocês podem se deparar estudando isso, é que é a fase adluminal da digestão. Nada mais é adluminal do que a fase adluminal da digestão é a digestão na luz do órgão, que ocorre na luz, pela ação de enzimas que estão, né, que foram secretadas na luz do órgão. Então, vocês podem separar a fase adluminal da digestão. Entendam que é a digestão que está ocorrendo, que ocorre na luz do órgão, principalmente do intestino, né, intestino delgado, certo? Bom, a partir daí, então, da digestão, é fundamental que haja a absorção, né? Vocês já sabem disso. Se não é para absorver, se não fosse para absorver, não haveria por que digerir, né? Vocês já sabem disso. Muito bem, então agora, o que essa figura também mostra para vocês é a absorção desses aminoácidos, por exemplo. Né? E aqui eu chamo a atenção, eu disse para vocês que havia outras informações nessa figura, e vamos então explorá-la um pouco mais. Se vocês observarem aqui, ó, tá? Aqui estão representadas as células epiteliais aí, né? Uma célula epitelial no centro da figura aí. Muito bem. E esta célula epitelial que está representada aqui, ó, entre aspas, ela tem dois lados, né? Esta membrana aqui é a membrana que está em contato com a luz. E esta membrana, então, a gente chama de membrana
apical. Agora eu tô relembrando histologia para vocês, né? Membrana apical. Toda célula epitelial tem uma membrana apical, que está em contato com a luz do órgão. Neste caso aqui, intestino delgado, tá? E do outro lado da célula, existe uma outra membrana, tá? Outra parte da membrana, não é outra membrana, me expressei mal, mas é como se a célula fosse um quadrado, né? Então, a membrana plasmática que reveste a célula tem, né? E naquela porção que ela está em contato com a luz, é a membrana apical. Na porção que ela está em contato aqui com o fluido intersticial, né, e com o sangue, né, que está representado aqui, ó, digamos assim, o outro lado, né, da célula, é a membrana basal ou basolateral, né? Basal ou basolateral, certo? Neste caso aqui, é basolateral. Se vocês observarem, deixa eu pegar outra cor aqui. Se vocês observarem bem, esta membrana aqui, ó, ela se continua aqui pelo lateral da célula, porque existe um pequeno espaço entre essas duas células aqui, essas duas células epiteliais. Esse tipo de ocorrência é bem comum aqui no intestino delgado e lá no néfron, né? As células epiteliais do intestino delgado e do néfron, elas são semelhantes, né? Existem pequenos espaços entre elas, por onde também é absorvido alguma coisa, especialmente a água, né? E junto com a água, alguns íons, tá? Certo? Então, neste caso aqui, seria uma membrana basolateral, mas a gente usa o termo basolateral, basal, quase como sinônimos, mas saibam que existe essa pequena diferença, tá? Se não existisse esse espacinho entre essas duas células aqui, se elas fossem bem grudadas, aí o termo mais adequado seria membrana basal, tá? Mas como há esse pequeno espaço, é basolateral. Vamos lá. Muito bem. Então, o que vocês estão vendo aí é que uma substância, para ser absorvida, ela vai ter que atravessar a membrana apical e depois atravessar a membrana basolateral, não é verdade? É isso aí. No caso da absorção de aminoácidos, esse transporte do aminoácido, né, na membrana apical, ele é um cotransporte, ou seja, esse aminoácido ele aproveita a entrada de uma outra substância e é como se ele pegasse uma carona, né? Nesse caso é o sódio, tá? Então há aqui um cotransporte simporte de aminoácido e de sódio, tá? E aí o aminoácido, então, né, ele precisa entrar nesta célula e posteriormente ele precisa sair da célula. E aqui na membrana basolateral, vocês podem ver que o sódio também está envolvido nesse transporte do aminoácido através da membrana basolateral, né? Só que aqui é sentido contrário, o aminoácido sai, o sódio entra, tá? Então, aqui também, na membrana basal, é um cotransporte, que é o transporte de mais de uma substância ao mesmo tempo. Só que aqui elas estão em sentido contrário, então é um cotransporte antiporte, um está saindo e o outro está entrando. Eu não vou entrar em detalhes nesse tipo de transporte, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês, é que os aminoácidos, para serem absorvidos, eles passam através da membrana da célula epitelial, até que ele seja absorvido, ou seja, que ele caia no sangue. E para onde ele vai? Para o fígado, certo? Bom, também quero chamar a atenção de vocês que aqui, ó, mostra uma outra forma de absorver estas substâncias que estão sendo digeridas. Neste caso aqui, não é o aminoácido, não são aminoácidos em si, são peptídeos pequenos, mas são peptídeos, ou seja, aminoácidos ligados ainda um ao outro, né? Então, portanto, é uma estrutura maior. E não seria possível
absorver, a célula epitelial absorver esta pequena estrutura através do transporte ali, do cotransporte com sódio. Não poderia, porque é uma molécula grande. Então, o que a célula também faz? Faz uma endocitose. Ela engloba essa pequena estrutura e interioriza esta estrutura. Vocês já viram isso em bioquímica também, tá? Então, aqui aparece uma vesícula armazenando esse pequeno peptídeo. E como este pequeno peptídeo foi absorvido por endocitose, ele sairá da célula por exocitose. Vocês já ouviram falar em exocitose? Lá nos neurônios. Os neurônios liberam neurotransmissores, que são estruturas relativamente grandes, por exocitose. Lembram disso? E vocês sabem que a exocitose é dependente de cálcio. Então, certamente entra cálcio nestas células epiteliais para que a célula possa liberar esta estrutura na sua membrana basolateral por exocitose. Vocês já sabem, a exocitose é dependente de cálcio. E este pequeno peptídeo, então, ao ser liberado pela célula, vai cair na corrente sanguínea e vai ao fígado. Ainda tem um terceiro exemplo aqui que vale a pena chamar a atenção de vocês. Vejam aqui, ó, bem à esquerda, no caso do di e do tripeptídeo, né? Dipeptídeo são 2 aminoácidos, um conectado ao outro, tri são 3, né? Bioquímica, muito bem. Aqui há um cotransporte com outro íon, que não o sódio, mas o íon hidrogênio. Opa, cadê minha caneta? Vocês estão vendo isso, um outro cotransporte, sim-porte aqui, ó. E aí o dipeptídeo, então, foi interiorizado, atravessou membrana basal, atravessou membrana apical. É um dipeptídeo, aqui está ele, ó, este dipeptídeo. E aí ocorre, em alguns casos, a digestão desse dipeptídeo, desse tripeptídeo, dentro da célula epitelial. Ou seja, se vocês se depararem aí na literatura com o termo ocorreu a digestão celular, ocorreu a fase celular da digestão. O que é isso? Bom, tem a fase abdominal, que é lá na luz, que é a que mais acontece, evidentemente, mas também vocês podem encontrar o termo fase celular da digestão. Saibam que é a digestão dentro da célula epitelial já, ou seja, uma peptidase agiu, clivou, né, este dipeptídeo e liberou 2 aminoácidos aqui, que serão absorvidos, que serão secretados aqui na membrana basolateral e também irão ser absorvidos, ou seja, cairão na corrente sanguínea e irão ao fígado. Tá? Então vejam que essa figura é muito simples, mas ela traz informações interessantes que vocês devem saber, né? E aprofundar o estudo, e quando ouvirem nas próximas disciplinas, mais adiante no curso, falar sobre isso, vocês vão saber. Tá, fase abdominal da digestão, a fase celular da digestão, eu sei o que é isso, sei qual é a diferença. Eu entendi o que a professora falou, tá? Muito bem, este é o papel das básicas, né? É preparar vocês, dar a base, né? O alicerce, para que vocês vão montando o conhecimento de vocês. Já estamos aqui chegando no nosso tempo previsto, só para a gente fechar o raciocínio hoje. Então, tudo isso que está sendo absorvido vai ao fígado, né? E aí a gente faz o fechamento desta parte deste vídeo de hoje com o vídeo anterior. Eu vou deixar um tempinho aqui, essa figura, ela é autoexplicativa, né? Aqui vocês estão vendo o processo de digestão de proteínas, né? Vocês estão vendo o pâncreas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui as enzimas, né? Que vieram lá do pâncreas como proenzimas e agora foram
clivadas e se transformaram em enzimas, né, essas polipeptidases, essas enzimas aqui, agindo sobre esses polipeptídeos aqui, ou seja, peptídeos grandes, né, oligopeptídeos, e estas outras enzimas aqui também agindo no intestino delgado, são enzimas do próprio intestino delgado, que foram secretadas pelo epitélio do intestino delgado e vão agir sobre esses peptídeos, né, liberando ou digerindo-os até aminoácidos e, por sua vez, estes aminoácidos caindo na corrente sanguínea e se dirigindo para o fígado. Tá? É bom para vocês darem uma treinadinha no inglês de vocês, tá? Certo? Bom, é uma figura que complementa a figura anterior, né? Deixei um tempo aí para que vocês possam, se quiserem desenhar, copiar, etc. Aqui, a mesma coisa, ela está um pouco fora de foco, mas ela mostra para vocês enzimas que também agem na digestão das proteínas e o local, né, agem no estômago, ou no pâncreas, ou no intestino delgado, até que transformam ou digiram aminoácidos, e esses aminoácidos são absorvidos e vão para o fígado. Vocês já sabem que não são só aminoácidos que são absorvidos, né, alguns peptídeos pequenos também, e vão ao fígado, tá? Aqui, essa figura foi a que nós usamos no vídeo anterior, em que esses aminoácidos, dipeptídeos, tripeptídeos, enfim, ou pequenos peptídeos que estão sendo absorvidos, vão ao fígado, né? E, acho que agora vem a última figura. Aqui também já mostrei essa figura para vocês. Vocês já devem ter copiado ela, simplesmente mostrando para vocês, né, que no caso ali daqueles aminoácidos, daqueles pequenos peptídeos que foram digeridos, né, são nutrientes e que chegarão até o fígado pela veia porta hepática e serão metabolizados esses aminoácidos. Não, evidentemente que todas as nossas células necessitam de aminoácidos, porque praticamente todas as nossas células sintetizam proteínas, né? Então, obviamente que nem todos os aminoácidos serão utilizados no fígado, tá? E, por exemplo, o fígado utiliza esses aminoácidos para produzir proteínas plasmáticas, que são várias, a mais abundante é a albumina, e que tem diferentes funções, certo? Mas é óbvio que esses aminoácidos também são enviados para todas as nossas células, porque todas as nossas células vão precisar de aminoácidos para produzir proteínas, sintetizar proteínas, né? Com as mais diversas funções, seja estrutural, seja um hormônio, seja, enfim, tá? Só mostrei o fígado para que a gente feche o raciocínio com o vídeo anterior, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco de lipídios e um pouco de carboidratos. Ficamos por aqui, passamos um pouquinho do tempo, mas enfim. Um abraço, até o próximo.